Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos! Bem-vindos à Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 25 do primeiro livro de Crônicas, mas como de costume, como de praxe, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Como eu sempre digo, quando você curte, comenta e compartilha, o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você e assim ele acaba entregando para muitas outras pessoas. Também quero aproveitar para te desejar uma excelente semana, com muita paz, com muita saúde, muita prosperidade para você e toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos lá, gente. 1 Crônicas, capítulo 25, tem 31 versículos. O texto começa dizendo assim: Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para a função. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão, que por sua vez profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Eri, Jesaías, Simei, Razabias e Matatias, 6 ao todo, sob a supervisão do seu pai, Jedutum, que profetizava ao som da harpa, para agradecer e louvar ao Senhor. Dos filhos de Emã, Bucais, Matanias, Uziel, Zebuel, Jeremote, Ananias, Anani, Eliatã, Gildate, Romante-Ezer, Josbecasa, Malote, Rotir e Maziote. Todos esses eram os filhos de Emã, o vidente do rei. Esses lhe nasceram conforme as promessas de que Deus haveria de torná-lo poderoso, e Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música no templo do Senhor, com símbolos, liros e harpas na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei, junto com seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizando 288. Então tiraram sorte entre os jovens e os velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes responsabilidades. A primeira sorte caiu sobre José, filho de Asaf, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A segunda para Gedalias, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A terceira para Zacur, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quarta para Isri, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quinta para Netanias, com seus filhos e parentes, ao todo 12. A sexta para Bucaias, com seus filhos e parentes, ao todo 12. A sétima para Jezarela, com seus filhos e parentes, ao todo 12. A oitava para Jesaías, com seus filhos e parentes, ao todo 12. A nona para Matanias, com seus filhos e parentes, ao todo 12. A 10ª para Sinei, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 11ª para Azarel, com seus filhos e parentes, ao todo 12. A 12ª para Asabias, com seus filhos e parentes, ao todo 12. A 13ª para Subael, com seus filhos e parentes, ao todo 12. A 14ª para Matatias, com seus filhos e parentes, ao todo 12. A 15ª para Jeremote, com seus filhos e parentes, ao todo 12. A 16ª para Ananias, com seus filhos e parentes, ao todo 12. A 17ª para Josbecasa, com seus filhos e parentes, ao todo 12. A 18ª para Hanani, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 19ª para Malote, com seus filhos e parentes, ao todo 12. A 20ª para Eliata, com seus filhos e parentes, ao todo 12. A 21ª para Rotir, com seus filhos e parentes, ao todo 12. A 22ª para Gildate, com seus filhos e parentes, ao todo 12. A 23ª para Maziote, com seus filhos e parentes, ao todo 12. A 24ª para Romante-Ezer, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Vamos lá, gente, entender esse texto em nome de Jesus. Tem alguns textos da Bíblia, né, que se a gente não tem o devido conhecimento, a gente fica perdido, principalmente esse que envolve contagem, números, nomes, genealogia e outras coisas mais. Mas vamos lá, o capítulo 25 aqui de 1 Crônicas vai continuar descrevendo a organização dos músicos, dos levitas, ali no templo de adoração ao Senhor. Tudo isso foi instituído pelo rei Davi, com o apoio dos líderes do exército. Foram escolhidos homens das famílias de Asaf, de Emã e de Jedutum para exercerem o ministério da profecia
acontecia através da música, utilizando então os instrumentos como harpas, liras e símbolos. Os músicos estavam sob a direção dos seus líderes, do próprio rei, desempenhando ali um papel essencial no culto de adoração a Deus. O grupo foi dividido em 24 turnos de serviço, totalizando 288 músicos que se revezavam na adoração do templo do Senhor. O capítulo vai destacar que a música no templo não era apenas um elemento artístico, mas um meio de profetizar a glória de Deus sobre o povo, mostrando a importância da adoração na vida espiritual do povo de Israel. Então, em suma, o texto está dizendo aqui, chamando a atenção para a questão da adoração, né, dizendo que a adoração, a música não era apenas um elemento artístico, mas era um meio, né, de profetizar a glória de Deus, a presença de Deus sobre a vida do povo, demonstrando toda a importância de adoração na vida espiritual do povo. É claro que a gente está avaliando aqui, esse capítulo é uma continuação dos capítulos anteriores na íntegra, né? Então é uma história que foi dividida em vários capítulos. Aqui está mostrando toda a parte da organização aqui dos levitas, dos sacerdotes, da adoração. Era Davi deixando tudo preparado para entregar ali, no bom sentido da palavra, tudo de mão beijada para Salomão, para que Salomão pudesse dar continuidade, e o intuito de Davi aqui era para que não houvesse erros. Então Davi estava, além de organizando toda a questão da construção do templo, a questão dos sacerdotes, a questão dos levitas, a questão da adoração, Davi estava pensando nos mínimos detalhes. Davi, um homem que tinha um espírito de excelência, carregava sobre si o espírito da excelência, estava fazendo a obra de Deus com muita excelência, com muito zelo, com muita organização, tá bom? Gente, esse tema aqui eu amo. Né, na minha formação teológica, durante a minha formação teológica, eu fui buscar alguns cursos extracurriculares e dentre eles, batalha espiritual, intercessão profética, louvor e adoração, e eu aprendi muito sobre louvor e adoração. Nós precisamos aprender a maneira correta, né, de adorar ao Senhor, e era literalmente o que Davi estava falando aqui nesse capítulo. Davi estava instituindo uma maneira de adorar corretamente ao Senhor para profetizar a glória de Deus sobre o povo, né? Em nossa igreja, nesse mês de fevereiro, nós estamos estudando sobre louvor e adoração, né? Nessa série, eu ensino sobre a adoração como uma expressão de amor a Deus, tá bom? Aqui nesse capítulo de Crônicas, a gente observa o amor de Davi em querer prestar a melhor adoração a Deus, selecionando então os melhores levitas para entregarem a melhor adoração ao Senhor. A nossa adoração, na verdade, é a nossa expressão de amor ao nosso Deus, ou seja, a nossa adoração é a expressão de amor que nós podemos oferecer a Deus a partir da terra, ou seja, aqui na terra nós entregamos a nossa adoração, que é a nossa expressão de amor ao nosso Deus, para que Deus venha nos favorecer lá do céu. Assim como todo ser humano tem a sua forma de amar e de receber amor, a nossa adoração é a expressão de amor, a nossa expressão de amor para com Deus. Assim como toda e qualquer pessoa que tem a sua própria linguagem de amor, Deus ele também tem a sua linguagem de amor, né? Para que um relacionamento, por exemplo, dê certo, seja abençoado, né, duradouro, eu e você, nós precisamos nos esforçar. Eu sou casado e para que o meu relacionamento matrimonial flua e dê certo, eu tenho que me esforçar diariamente, assim como a minha esposa tem que se esforçar. Eu tenho um relacionamento com as minhas filhas. Para que seja um bom relacionamento, tem que ter esforço de ambas as partes. Com Deus não é diferente, gente. Assim como um casamento, por exemplo, para dar certo, exige bastante esforço e comprometimento, né? O relacionamento com Deus também exige esforço e comprometimento. Nós precisamos nos relacionar com Deus da maneira correta. Cada pessoa adota a sua própria linguagem de amor. E entender isso é fundamental para que a relação seja saudável, né? E entender essa linguagem de amor vai facilitar o relacionamento e vai fazer com que a outra parte se sinta valorizada, se sinta aceita e se sinta amada. Deixa eu te indicar um livro aqui que eu gosto muito, que é o livro As 5 Linguagens do Amor. Eu acredito que muitos aqui que estão assistindo o vídeo hoje, né, estudando na Evolução Diária de hoje, já devem ter lido esse livro, porque eu indico para muita gente, mas como a Evolução Diária tem alcançado muitas outras pessoas também, né, que não conhecem a nossa igreja, então fica aqui uma indicação. Nem conhecem a nossa igreja ou também não conheciam o nosso canal, né? Então fica aqui a indicação de um livro muito bacana, né? Através desse livro, o que você vai identificar? A sua linguagem de amor, a linguagem de amor do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, né? Do seu pai, da sua mãe, das pessoas a qual você se relaciona e tem convívio direto.
tá? Então, esse livro, é claro que ele é baseado, né, no comportamento, perfil comportamental, né? Então tem uma análise de perfil comportamental, onde nós vamos descobrir ali o perfil predominante, né, o nosso comportamento, e as 5 linguagens do amor é baseada numa análise de perfil comportamental, ou seja, todo ser humano carrega na sua essência um perfil. Na verdade, nós carregamos os 4 perfis, mas temos aquele que é predominante. Por exemplo, eu sou o dominante, né? Dominante tem facilidade em liderar. Meu perfil, segundo perfil, né, que está ali abaixo do predominante, é o analítico. Então, antes de fazer as coisas, eu gosto de ter tudo, as regras estabelecidas, tudo muito certinho. Além do analítico, do dominante, tem também o influente, né, que são pessoas que lidam com mais pessoas, que gostam de estar no meio de pessoas. O paciente, é importante você depois estudar um pouquinho sobre isso, se você não tem acesso. E esse livro, 5 Linguagens do Amor, vai analisar a questão dos perfis comportamentais e vai trazer a linguagem de amor de cada pessoa. Então, todo ser humano tem a sua linguagem de amor. Assim como todo ser humano tem a sua linguagem de amor, Deus também tem a sua linguagem de amor. Eu, por exemplo, a minha linguagem de amor é atos de serviço, né? Então eu gosto muito quando a Vanessa ela faz as coisas para mim, organiza as minhas coisas, isso me faz sentir valorizado, amado, respeitado, cuidado. A linguagem de amor da Vanessa já é palavras de afirmação. Então sempre que eu falo algo ali, afirmo os dons dela, aquilo que ela faz é de bom, digo que amo, ela se sente amada aí e valorizada, tá? Então, por que eu tô te falando tudo isso? Por que eu tô dando essa volta aqui? Para te dizer que Deus também tem uma linguagem de amor chamada adoração. É isso mesmo, Deus tem uma linguagem de amor chamada adoração. E quando nós adoramos a Deus de todo o nosso coração, nós estamos literalmente expressando o nosso amor a Ele. A organização dos levitas aqui na adoração do templo vai nos ensinar que Deus valoriza uma adoração muito bem planejada, uma adoração dedicada e cheia de excelência, que era o que Davi estava fazendo aqui, organizando a adoração, levando a excelência, né, para o templo do Senhor. Davi ele não escolhe qualquer pessoa para o serviço da adoração, ele separa os melhores, mostrando que a adoração a Deus merece o nosso melhor esforço. Ele separa os melhores instrumentos musicais, os melhores levitas, então ele vai fazer algo de extrema excelência para agradar o coração de Deus. Da mesma forma, a nossa adoração, hoje, atualmente, precisa ser mais do que apenas um momento de cântico na igreja. Deve ser uma expressão profunda de amor e de compromisso, do nosso compromisso para com Deus. Ou seja, os nossos relacionamentos, se nos nossos relacionamentos a gente busca entender a linguagem de amor um do outro para fortalecer os laços, nós precisamos compreender a linguagem de amor de Deus, né? E então entregar a Ele uma adoração sincera. Se a gente quer viver um relacionamento mais profundo com Deus, nós devemos investir na nossa adoração, investir na adoração, oferecer a Deus um tempo de qualidade, né? Ter uma dedicação maior, um coração entregue ao Senhor, né? E que nós possamos ser como os levitas escolhidos por Davi. Adorar a Deus não é apenas adorar com os nossos lábios. A Bíblia diz, né? Muitos me adoram com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Então aqui, literalmente, é um convite para que a gente possa buscar a Deus com entendimento. A Bíblia diz, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Pela falta de conhecimento, muitos estão sendo guiados para a sua própria ruína, para a sua própria perdição. Então, quando nós buscamos o conhecimento, buscamos entender a verdade por trás das coisas espirituais, isso facilita muito o nosso relacionamento com Deus. A partir do momento que nós professamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós precisamos entender a caminhada da fé, o passo a passo da fé. A adoração é muito importante, a adoração agrada o coração de Deus. A adoração é a linguagem de amor de Deus. Então, assim como nós temos a nossa linguagem de amor e para que os nossos relacionamentos, né, pessoais, interpessoais, né, aqui deem certo, nós precisamos também nos relacionar com Deus da maneira correta. Nós precisamos entender que a linguagem de amor de Deus é a adoração. Davi, aqui, ele, como era um exímio adorador, eu tenho absoluta certeza que que Davi já sabia que a linguagem de amor de Deus era adoração, e por isso ele vai estabelecer toda uma excelência na adoração. Ele vai organizar os levitas, os adoradores, os sacerdotes, para poder entregar o melhor para o Senhor. Então que nós possamos, assim como esses levitas escolhidos por Davi, né, que adoraram a Deus que iriam adorar a Deus com tanto zelo, debaixo das instruções
instruções de Davi, que nós possamos não apenas adorar a Deus com os nossos cânticos da boca para fora, mas que nós possamos nos envolver numa adoração em espírito e em verdade, com toda a nossa vida, com toda a nossa força, a nossa alma e o nosso entendimento, expressando o nosso amor a Deus da maneira que Ele deseja receber. Amém, gente? Glória a Deus. A adoração é a linguagem de amor de Deus. Foi isso que nós aprendemos aqui, é isso que eu quis extrair de lição de aplicação prática, de um texto difícil de se extrair uma lição de aplicação prática, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, tem me dado a revelação aqui da palavra no Evolução Diária. Eu sempre digo que a grande sacada da Bíblia é ler, entender e aplicar. Nós precisamos ler o texto bíblico, entender o que o texto está querendo dizer, que é o que a gente faz na interpretação do texto, e sempre extrair uma lição de aplicação prática. Amém, gente? Agora eu quero te convidar mais uma vez para agitar as redes sociais, curtir, comentar e compartilhar, se você não fez isso ainda, e todos vocês tirar um print da tela, postar na sua rede social, me marcar para eu repostar em nome de Jesus, tá? Amanhã tem mais Evolução Diária às 7h40 e eu te espero aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.